E amigos, a luta contra a privatização da CP enquadra-se na luta mais geral pela ruptura e a mudança, pela política patriótica e de esquerda. Por isso, apelamos a todos os que aqui estão para que compareçam no próximo sábado, dia 9, às 17h30, no comício do PCP, que se realiza na Rua Augusta, em Lisboa. Vamos demonstrar que queremos construir Abril, de novo, com a força do povo. Para encerrar esta iniciativa, chamo a intervir o camarada António Filipe, deputado do PCP na Assembleia da República. Camaradas, não esqueçam, no próximo sábado, dia 9, 17h30, na Rua Augusta, em Lisboa. Vamos todos ao comício do PCP. Muito boa tarde, camaradas, amigas e amigos, concidadãs, concidadãos da linha de Sintra. Nós estamos a realizar esta iniciativa em torno das preocupações que temos com a possibilidade de privatização da linha de Sintra, que foi anunciada num dos PECs com que este governo do Partido Socialista, com o apoio do PSD, nos brindou. O PEC prevê mesmo a privatização das linhas suburbanas da CP. E a questão que nós colocamos é se há algum interesse público na privatização da linha de Sintra. Não há nenhum interesse público. E, portanto, esta nossa luta contra a privatização desta linha é uma luta em defesa dos interesses do Estado e dos interesses das populações. Porque os grupos monopolistas têm todo o interesse em deitar a mão a tudo o que é património público para o poderem explorar em seu proveito. Têm aqui um mercado garantido, têm centenas de milhares de pessoas que no seu dia-a-dia, para se deslocarem de casa para o trabalho e de trabalho para casa, precisam de usar a linha de Sintra. E este é um património público. Lutámos durante muitas décadas pelo melhoramento das condições da linha de Sintra. Lutou a população destas localidades, da Maia, da Amadora, de Queluz, de Cacém, de Mãe Martins, de Massamá, todas as populações que vivem à volta da linha de Sintra e que servem desta linha ferroviária, lutaram pelo alargamento da via, pelo melhoramento das condições de transporte, por novas estações. Tem sido uma luta de muitas décadas. Está aqui um património público investido. Estão neste momento em curso investimentos públicos para melhorar a linha de Sintra em algumas das suas zonas, nas suas estações. E não é aceitável de maneira nenhuma que venham agora querer passar este património público para as mãos de privados, porque nós sabemos, pela experiência de outros países e pela experiência de outras zonas do nosso país, ao que é que isto conduz. Isto conduz seguramente a duas coisas: à degradação das condições de prestação e ao aumento galopante dos preços dos transportes a suportar pelos utentes. E isto é inaceitável. É inaceitável que o Estado português, com o dinheiro de todos nós, faça investimentos no património público, na prestação de um serviço público, para depois vir qualquer grupo monopolista português ou estrangeiro deitar a mão a esse património, explorá-lo em seu proveito, os grupos económicos não concorrem às privatizações, não são beneméritos de ninguém, querem o seu lucro e querem lucrar precisamente à custa das populações que têm de servir dos serviços públicos. E, portanto, esta é uma luta em defesa dos mais legítimos e justos interesses da população, que precisa deste transporte e precisa que ele se mantenha público, para que ele não passe a ter de pagar custos exorbitantes que mais iam sobrecarregar brutalmente os seus encargos familiares para poder usar o transporte de que precisa todos os dias para se poder deslocar para o seu trabalho. Já não basta os cortes salariais, já não basta tudo aquilo que temos que pagar no nosso dia-a-dia. Já não basta os custos que hoje as pessoas já têm de suportar pelos transportes e pelos seus espaços sociais, e ainda nos querem agora impor uma privatização da linha de Sintra que ia conduzir a que tivéssemos de gastar muito mais dos orçamentos familiares de todos nós para poder usar esta linha, que é um património público que foi construído e que tem sido mantido à nossa custa, à custa de dinheiro dos contribuintes, à custa de dinheiro de todos nós. Esta privatização anunciada pelo governo agora demitido insere-se nesta verdadeira expoliação
do povo português, que tem sido a política dos PECs, que vamos de PEC em PEC até à entrada do FMI, que nós podemos dizer, quando entrar, é uma espécie de PEC 5. Porque vem concretizar, vem dar seguimento a toda esta política desgraçada a que o povo português tem vindo a ser submetido, como se Portugal não fosse um Estado soberano e fosse uma mera colónia de uma qualquer potência europeia, uma mera colónia alemã. Isto não é de maneira nenhuma aceitável e tem responsáveis. Não nos venham agora dizer que nós caímos nesta situação porque os portugueses andaram a viver à custa das suas possibilidades. Porque quem andou a viver à custa das possibilidades foram aqueles que roubaram à custa do BPN e à custa do BPP. Foram os banqueiros, cujos bancos privados têm lucrado mais de 1,5 milhão de euros por dia à custa dos trabalhadores, à custa daqueles que têm que recorrer à banca para pagar a sua casa, para pagar aquilo a que têm direito. Não é o povo português, não são os trabalhadores, não os reformados que têm vivido acima das suas possibilidades, têm sido os capitalistas que têm vivido acima das possibilidades de todos nós, que temos infelizmente, que os temos sustentado. E não nos venham dizer que isto era inevitável, que isto tinha que acontecer. Não, isto não tinha que acontecer. Não tinha que acontecer e alertámos muitas vezes, nós PCP, alertámos muitas vezes para as consequências desta linha que o PS, que o PSD, que o CDS, ou juntos ou à vez, têm conduzido o país. A insensatez como fomos lançados na moeda única. A insensatez como foi destruído o nosso tecido produtivo, como foram destruídas as nossas indústrias. As carruagens que circulavam na linha de Sintra eram fabricadas na Sorefame, que fabricava carruagens para todo o mundo e que fechou, e que Portugal deixou de ter capacidade para construir material circulante para os caminhos de ferro. Destruíram as nossas pescas, destruíram a nossa agricultura, fizeram com que o país perdesse capacidade para produzir e então agora vêm dizer que nos metemos no beco sem saída e que não temos outra solução que não seja recorrer à ajuda da União Europeia ou à ajuda do FMI. É preciso dizer que esta situação tem responsáveis que agora querem fugir às suas responsabilidades, mas nós temos que os denunciar, porque é culpa da situação em que o nosso país caiu, em que 27 anos depois temos que voltar a chamar o FMI, não temos que voltar, voltam a chamar o FMI, curiosamente os mesmos que os chamaram da outra vez, e temos que os acusar, porque não podem fugir às responsabilidades que têm nesta situação. Mas também é preciso dizer que que eles chamam a ajuda externa, que foi ditada pelos bancos, bastou os bancos ordenarem para o governo cumprir, não é ajuda nenhuma. É uma ajuda para os credores, é uma ajuda para os bancos que nos têm andado a espoliar o nosso povo estes anos todos, mas não é uma ajuda para o povo português, porque esta chamada ajuda que eles nos vêm trazer, somos nós, trabalhadores, somos reformados que vão ter que a pagar à custa dos seus salários, que já foram cortados e que ainda se prevêem que por este caminho possam sofrer novos cortes. São as reformas que são cortadas ou que não aumentam. São as prestações sociais, os abonos de família que desaparecem. É o encarecimento dos custos de saúde, o encarecimento dos custos da educação, o encarecimento do custo dos transportes. Nós já estamos a sentir, o encarecimento de tudo, dos combustíveis, com a carga fiscal imensa que recai, com a especulação que este governo não combate. E, portanto, é este caminho que nos querem pôr, não é ajuda nenhuma e que só vai contribuir para que o nosso país se afunde ainda mais. E é por isso que esta luta contra a privatização da linha de Sintra é uma luta mais geral contra esta política de desastre nacional, de abdicação da nossa soberania, que sacrifica os mais legítimos direitos e interesses do povo português no altar dos lucros dos especuladores e dos grandes bancos que nos têm vindo a espoliar. Foi para alimentar a gula de BPNs e BPPs que nos têm vindo a ser impostos estes PECs e que estão a ser impostos estes sacrifícios, que não são para todos, são para os que trabalham, são para aqueles que vivem pior. Esta política dos PECs é uma política que tira aos mais pobres para dar aos mais ricos. Isto é inaceitável e temos agora uma oportunidade, todos nós, no próximo dia 5, de dizer o que pensamos disto. E aqui só há dois caminhos. Ou se mantém esta política de PS, PSD e CDS que nos tem afundado, ou é tempo de dizer basta.
É tempo de aproveitar o dia das eleições para dar um murro na mesa e dizer que isto não é caminho para o nosso país e nós queremos um outro caminho. Um caminho que exija a renegociação desta dívida que nos tem sufocado. Que haja uma coordenação entre os países que estão a ser alvo desta especulação e desta expoliação e que se organizem junto da União Europeia para pôr um travão a esta linha e que façam com que a crise seja paga para aqueles que a provocaram e para aqueles que têm lucrado à custa dela e não pelos trabalhadores, para aqueles que têm sido os sacrificados de sempre. E, portanto, caros amigos, esta nossa luta contra a privatização vai ter um momento decisivo, que é a opção que todos nós portugueses vamos ser chamados a tomar no próximo dia 5 de junho. Isso vai decidir muito do nosso futuro. Vai decidir se o país se continua a afundar com o PS, o PSD e o CDS, ou se, pelo contrário, com o voto na CDU, vamos dar um murro na mesa, vamos dizer que já basta e vamos exigir uma política decente, uma política séria, uma política para o nosso país, que ponha os interesses nacionais, os interesses dos trabalhadores e do nosso povo acima dos interesses dos grandes capitalistas. Esta luta também se insere nessa grande exigência nacional de mudar de política, mudar de vida, mudar de rumo e acabar com esta política que nos tem condenado a 27 anos depois do FMI cá ter estado, voltar a impor aos portugueses sacrifícios que se pensava que nunca mais voltariam e que nunca mais seriam exigidos ao nosso povo. Eles são exigidos porque os mesmos responsáveis continuam à frente dos destinos do país e é por isso que é tempo de dizer basta. E nós estamos com muita confiança que esta luta contra a privatização da linha de Sintra vai ser vencida. Que esta luta de todo o povo português, pela sua dignidade, pelos seus direitos, pelo respeito mais elementar por quem trabalha, ou por quem, tendo trabalhado uma vida inteira, tem direito a ter uma reforma digna, é uma luta que nós vamos também ter que vencer e que vamos ter que dar uma grande contribuição para isso nas eleições no próximo dia 5 de junho. Camaradas, amigos, concidadãos, vamos continuar juntos, em muitas lutas seguramente, mas temos agora pela nossa frente, nos próximos 2 meses, uma luta decisiva em nome dos interesses nacionais e em nome dos interesses do nosso povo. Contra a privatização da linha de Sintra, contra as políticas dos PECs e do FMI, por um caminho de esquerda e patriótico para o futuro do nosso país. Viva o PCP! Camaradas e amigos, mais uma vez, relembrar que no próximo sábado vamos ter um comício na Rua Augusta, às 17h30, e vamos todos ao comício. Vamos ao trabalho, a luta continua. Não sei se vai lá na internet. Sim, eu depois li o livro dele, tenho tirado lá. Um homem que era amigo dele, veio lá para comer. Esse dinheiro que ele trouxe, eu sei que muita gente havia de saber. Esse dinheiro que ele trouxe, ficou com a maior parte dele.
comer aquela batata mais. Já começa aí a